Bacana no mês de fevereiro, mas depois entrou aí março e até julho chovendo. Gente, isso é maravilhoso para a glória de Deus. Isso é sinal de prosperidade, de bênçãos sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Então, uma pessoa que gosta de orar pelo Brasil sou eu. Por quê? Sou brasileiro, né? Esse dia eu estava pregando na igreja para falar isso aqui para vocês. Por exemplo, o único país que foi colonizado por Portugal, e se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Mas que tem um sotaque diferente dos portugueses, somos nós brasileiros. Você vai em alguns países africanos, como Angola, que foi também colonizado pelos portugueses, eles falam meio assim como português, né? E também Macau e outros países, mas nós não. Nós temos a nossa característica própria. É claro que nós falamos português, nós nos entendemos, nós nos compreendemos, mas o nosso sotaque é diferente. Tem algo de Deus para esse Brasil. Não é porque nós somos brasileiros, não. É que a gente vê isso, a gente sente isso. O Brasil é como se fosse uma terra de refúgio. Quantos refugiados da Primeira Guerra Mundial vieram para cá, para o Brasil, da Segunda Guerra Mundial? Várias colônias, né, de europeus, como também de japoneses, chineses, coreanos. Tantas nações vieram aqui para o Brasil, o pessoal da própria Alemanha, dos russos, e aí vai. O Brasil é tremendo e é uma terra abençoada. Quem faz mal para a nossa nação somos nós mesmos, que vacilamos, né? Não aproveitamos aquilo que Deus deu para nós. Uma terra de dimensões continentais, tão rica, com um litoral riquíssimo, terras riquíssimas, produz commodities e exporta para o mundo todo, só faltava que investir em tecnologia. E aí, ninguém segura essa nação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então estaremos orando sim, sempre orando pelo Brasil. E essa vai ser a nossa oração hoje, orando pelo Brasil, para que o nosso país entre e caminhe nos caminhos daquilo que Deus determinou para todos nós. Qualquer pessoa que venha dizer para você, Deus não existe, pode não existir para ela, mas a gente vê a existência de Deus, o agir de Deus na sua própria criação, de tudo que Ele fez, tudo que formou, tudo que Ele idealizou segundo o propósito dEle, trouxe a existência de onde não existia. Amém? Então confia em Deus, confia o seu casamento nas mãos de Deus, confia a sua família nas mãos de Deus, confia os seus filhos nas mãos de Deus, peça a Deus sabedoria, entendimento. Tiago 1,5 diz, se você sente falta de sabedoria, peça a Deus e Ele lhe concederá. Ele dará a você e não lançará em rosto. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Os loucos a desprezam, mas a sabedoria, o princípio dela é o temor a Deus. Deus existe, filho. Eu sei de quem estou falando, sei de quem estou pregando aqui diariamente, falando desse Deus, transformou a minha vida, a minha casa, a minha família, meu casamento, tem me ajudado na criação dos meus filhos, tem colocado a gente no caminho, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Hoje estava meditando, lendo ali João capítulo 14, João capítulo 15, e ver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, João 13, 14, 15, e o que Ele fala para os seus discípulos é tremendo, irmãos. É maravilhoso. Jesus ama a sua vida, tá? Então a gente vai para um curto, breve, rápido intervalo e nós vamos voltar com um depoimento tremendo assim, né? Um depoimento de uma pessoa que poderia ter desistido, né? Ter mergulhado numa depressão profunda, mas encontrou forças em Deus. E a vida dela ela tem uma história, seu marido, para a glória do Senhor, o testemunho da Riane Saraiva. Então a gente vai para um curto, breve, rápido intervalo e a gente volta com esse depoimento para a glória do Senhor. Olá pessoal, boa noite pastor Everaldo, boa noite Diário Divino. Eu venho aqui contar para vocês a história do meu milagre. Para quem me conhece, sabe do meu desejo de ser mãe, da minha vontade, do meu sonho de ser mãe. Então em 2017 eu casei e logo em janeiro de 2018 eu descobri a minha gravidez.
Aparentemente era uma gestação tranquila, uma gravidez tranquila, sem problemas. Eu ia para as consultas, tudo dava dentro do esperado, os exames, os percentuais de desenvolvimento, tudo normal. Mas quando eu completei 31 semanas, a minha pressão arterial começou a oscilar. E imediatamente eu procurei a minha médica, né? E ela pediu para que eu fosse para uma consulta. Nessa consulta ela me passou um ultrassom, né? Para acompanhar a gestação. Nessa mesma semana eu consegui marcar o ultrassom. E quando eu cheguei para fazer essa ultrassom, eu recebi a notícia de que os batimentos do meu bebê não existiam mais. Foi um dia muito triste para mim. Foi o pior dia da minha vida. Imediatamente eu liguei para minha mãe para contar a notícia e eu só chorava, sem entender nada. E nesse momento eu só lembrava de Deus. Só pedi a Deus que me desse o consolo, que me desse, que me tirasse daquela tristeza, né? E em meio a essa perda gestacional, eu fui investigar, né, os motivos da minha perda. Fiz muitos exames, fui acompanhada por vários médicos. E eu sempre em oração, sempre buscando ao Senhor, adorando, louvando. E porque eu queria uma resposta, né? Por que eu tinha perdido o meu bebê? E eu descobri no meio desses exames que eu tenho uma condição, a minha gestação, que é chamado de trombofilia. É um tipo de coagulação que impacta diretamente na placenta. E logo depois desse diagnóstico eu fui liberada para engravidar novamente. Então em fevereiro de 2019 eu descobri novamente a minha gestação, minha nova gestação. Fui fazer o meu primeiro ultrassom e Deus usou um médico para falar comigo. Assim que eu cheguei no consultório eu disse: doutor, eu perdi meu primeiro filho. E ele imediatamente disse: mas esse filho você não vai perder. E na mesma hora, imediatamente eu disse: é Deus falando comigo. Foi Deus que falou comigo, eu creio. Essa gestação ela tinha uma condição especial que todo dia eu tinha que tomar uma injeção na barriga para poder controlar a coagulação e deixar a placenta conforme o diagnóstico que eu recebi, né? E no meio dessa gestação eu fui descobrindo vários outros problemas. Eu tive que enfrentar hipotireoidismo, eu tive que enfrentar hipertensão, eu tive que enfrentar diabetes gestacional, mas tudo isso eu crendo que o Senhor estava no controle de tudo, que Deus estava cuidando de tudo. E quando foi em 8 de setembro de 2019, nasceu o meu lindo milagre, o Levi. Ele nasceu com muita saúde, eu não tive nenhuma complicação no meu parto. Foi um parto tranquilo, para a glória de Deus. E quando foi na convocação solene de 2020, o pastor Everaldo apresentou o Levi à igreja. Foi um lindo dia. Foi um dia muito importante para mim, porque o meu sonho era apresentar o meu filho à igreja. E hoje ele está com 2 anos e 6 meses. Muito lindo, muito perfeito. Obrigada ao Diário Divino por me dar essa oportunidade para contar a minha história, a história do meu milagre. Que testemunho, né, gente? Que depoimento que começa de uma forma assim... É triste, né? Claro, você perder uma criança, um filho, toda uma gestação e depois ter que aquela criança vai nascer e não nasce com vida, não é fácil. Mas do outro lado, eles encontraram forças em quem? Encontraram forças em Deus. Deus que vem revigorar a força. E depois Deus deu outro filho para eles, para a glória de Deus. Né? E como ela mesmo disse, aquela que veio e permaneceu comigo um pouco de tempo, subiu, está com o Senhor a chamou e foi para ele. Depois Deus deu outro filho para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Agora aqui também quero abrir um parênteses para falar de um movimento, né, um movimento abortista que está se espalhando no mundo e até estão divulgando isso. É muito triste. Tantas pessoas que querem ter filhos, outras que podem ter, não têm, aborta, lança fora. E tem toda uma ideologia por trás. É como um sacrifício, literalmente, a Moloque. Mas pegando dentro dessa história, daqui, a gente vê que uma pessoa que encontrou forças, encontrou esperança em Deus. E Deus é a nossa esperança. Tem um salmo, no Salmo 39, versículo 7, diz assim: agora, pois, ó Senhor, que espero? Ele pergunta, que espero? O que eu posso esperar? A minha esperança está em Ti. É que nesse caso da Riane, né? Diante de toda uma situação dessa, e agora? Só me resta quem? O Senhor. E eu vou esperar em Ti. Então, Ele é a nossa esperança. Talvez você esteja assistindo esse programa hoje, aqui, e foi abandonada por alguém. Talvez você teve os seus sentimentos traídos, ou perdeu um ente querido, né? Veio a falecer, passou para o Senhor, perdeu um emprego, perdeu o trabalho, perdeu amigos, perdeu tudo. Mas se você não perdeu a fé em Deus, se você não perdeu a sua esperança em Deus, você ainda pode ter certeza de uma coisa: você tem tudo. Porque a nossa vida não se baseia somente na nossa caminhada terrena, nessa vida de dormir, acordar, trabalhar, estudar, ter umas alegrias e tristezas, saúde, doenças. A vida não se baseia nisso aqui. A gente tem que crer naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos, quando eu disse essas coisas, vocês ficaram entristecidos. Mas, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu quero que vocês tenham paz no seu coração. E os discípulos estavam tristes porque Jesus falou a respeito da morte dele. Agora imagina aquelas pessoas que tinham largado tudo, deixado tudo para seguir Jesus, e eles sabem que Jesus vai ser morto. Mas e aí, Jesus Cristo é morto de fato, de verdade. Vem uma tristeza, bate uma tristeza tremenda na vida deles. Mas depois de 3 dias, Jesus aparece no meio deles. Jesus está com eles. Então eles veem Jesus ressurreto. Jesus Cristo se alimenta com eles. E Jesus Cristo diz: o mesmo Espírito que me ressuscitou, que está comigo, ressuscitará vocês, estará com vocês. Então Deus é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém? Ele é a nossa força. Nós vamos orar, mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador do Grupo Zelo. Grupo Zelo, gente, memoriza esse nome. Grupo Zelo, o maior e melhor grupo de empresas funerárias do Brasil e também de cemitérios. Você faz presente em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, que é Brasília. E então, faça o melhor plano de assistência familiar do Brasil, do Grupo Zelo. Grupo Zelo, grupozelo.com no site ou no 3487-7272. Ligue 3487-7272. Grupo Zelo. É isso aí. Vamos falar com o Papai do Céu em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa nação, o nosso país, o Brasil. 2022, Pai, ano de eleições onde o povo brasileiro estará escolhendo deputados estaduais, federais, senadores, presidente e governadores. O poder legislativo e o poder executivo, se tratando de governadores e presidente, e o legislativo que fazem as leis. Meu Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Não deixes que o Brasil caia nas mãos daqueles que não amam essa nação. Abre a mente do teu povo, Senhor. Repreenda toda a mentira. 2022, o ano da verdade. E que a mentira caia por terra. Todo espírito de alienação seja repreendido. Que nós declaramos bênção sobre o Brasil, sobre a nossa nação, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a